essa exploração comercial, Joel, ela está aumentando com o passar dos anos ou não? Porque às vezes, volta e meia, assim, tem temporadas que a gente vê na mídia, né, que sai aquelas filas enormes no Everest e tudo mais. Tá. Isso é comum ou são temporadas específicas? Veja, o interesse pelo Everest, eu comecei a falar, depois a gente mudou de assunto. 50 mil pessoas tentaram subir o Everest. Aham. Né? 7 mil conseguiram e 300 morreram. Quer dizer, estatisticamente, muito pouca gente morreu. Tá? Mas a atenção da mídia, a atenção de tudo, é sobre os que morreram. Claro. Tá? Então, em 1968, se não me engano, 68, teve o primeiro grande desastre que estava começando a exploração comercial e um grupo de americanos, né, e alguns neozelandeses, né, estavam numa época, subiram com data marcada, que é um erro fundamental, mas eles tinham que estar de volta às 2 da tarde. E às 4 ainda tinha gente subindo. Tá? Eles foram pegos numa nevasca e morreram 9. Tá? Deu origem a um livro, que é Noir Rarefeito, do John Krakauer, e Ah, vários filmes. Tá? essa é a história do Rob Howe, não é? É do Rob Howe. Foi em Tá? 96, se eu não me engano, né? 96 ou 98. Tá? Aham. Eu não, assim, datas comigo Ah, não, aham. é mais... Mas foi, tá? Morreram 9, tá? Assim, e morreram congelados. Tá? Assim, numa situação que era totalmente previsível, tá? E, ao mesmo tempo, tá? Foi uma imprudência dos maiores alpinistas do mundo naquela época, tá? Que eram um americano e o Rob Hall, que era o neozelandês. Tá? Uhum. Esses dois foram os pioneiros da exploração comercial. A partir disso, várias empresas começaram a fazer esse processo. Tá? Agora, nos últimos anos, o governo nepalês começou a exigir um certo, vamos dizer, uma certa condição para as pessoas para terem o que se chama, tá, o climbing permit. Né? Mas, tá, assim, isso é uma coisa meio Dá para difícil. burlar. Dá para burlar, tá? Mas, não, assim, as pessoas que vão para lá sem condições, tá? Eu sempre digo, qualquer um pode subir o Everest. Não é uma coisa impossível. Mas não dá para acordar de manhã, pegar o avião e tentar subir. Você tem que se preparar, você tem que aprender, você tem que ter roupas especiais. Tá? Não adianta chegar lá em Katmandu, alugar tudo e dizer, estou pronto. Tá? Aham. Tem um caso famoso, um brasileiro, tá? Que pegou, tá? Assim, experiente, não era sem experiência, pegou e foi sozinho, tá? Com uma barraca nas costas, se instalou no campo base e disseram, não, peraí, tá? Cadê o teu climb permit? Não tenho. Cadê teus equipamentos? Não, tá tudo aqui, tá? Os caras tiraram ele, tá? Porque sem o climbing permit não consegue. Uhum. Tá? Tem muitas pessoas que sobem em solo, tá? Ou seja, sozinhos, sem ajuda de empresas comerciais. Mas assim, todos eles usam as cordas que os Sherpas colocaram, que é pago pelas empresas comerciais. Todos eles, tá, assim, acabam de alguma maneira utilizando a infraestrutura, tá? Banheiro, cozinha, etc. Então, não é mais possível subir sem auxílio nenhum, tá? Uhum. Porque é uma condição. Tá? Sim. Agora, como é que vai ficar isso? Eu não sei. Tá? Existe agora uma limitação, o número de climbing permits é limitado, tá? E as empresas, obviamente, estão chiando. Tá? Tem empresas que existe, vamos dizer, um climbing permit custa US$ 10.000. Tá? Isso é uma fonte de renda, tá? Para o governo nepalês. Tá? São 500 pessoas a US$ 10.000. É um bom dinheiro. Sim. Tá? Então, é uma balança difícil de equacionar. Tá? E as grandes filas, tá, aconteceram, tá, porque existia uma organização,
tá? Que era feita por um americano que se aposentou. Tá? No ano que ele se aposentou, deu aquela fotografia, tá? De um monte de gente, porque aí ficou uma bagunça. Todo mundo resolveu ir no mesmo dia. Desorganizou Tá? tudo. Desorganizou tudo. Tá? Aí as empresas se reuniram e começaram a estabelecer, tá? Assim, só pode subir 100 pessoas no mesmo dia, tá? Que é um limite, teoricamente, fácil de ser controlado e sem dar grandes engarrafamentos. Mas, tá, assim, sempre tem os espertinhos, tem as empresas que às vezes burlam um pouco isso, mas teoricamente essa questão aconteceu somente porque ele parou de organizar e ele era extremamente respeitado, né? E aí ele parou de organizar. Sim. Tá? E aí qualquer coisa que você pare de organizar, tá? Vira um caos. Né? Vira um caos. Tá?